Seja bem-vindo, guerreiro. Você está na Central de Vendas Exclusiva. Central de Vendas Exclusiva. Um fabricante, 15 dias, as melhores oportunidades para você. E quem vai inaugurar esse programa com a gente é a Alfacense, que é uma empresa parceira do CT, a mais nova parceira do CT, e que tem no DNA dela sair na frente. É uma fabricante 100% nacional de um produto que previne a intrusão perimetral antes que ela ocorra, todo baseado em fibra ótica, muito inovador. Você vai conhecer melhor esse produto. Clicando aqui embaixo tem uma playlist de todos os vídeos que nós já temos no nosso canal do YouTube. E por ser uma fabricante nacional, você não tem que se preocupar com variação cambial, com importação ou mesmo com suporte técnico lá fora. Tá tudo dentro de casa. É isso mesmo, Silvano. O Fancilight, em termos de tecnologia, ele está 10 anos à frente do mercado. Ele, de forma simples e rápida, transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Em campo, a nossa solução, ela não queima. Ela é imune a raios, ela é imune a maresias, não dá falso positivo, não queima e dura mais de 25 anos. Agora, se você quer aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo do seu cliente, se você está cansado de vender commodity e brigar lá na ponta pelo menor preço, venha ser um parceiro Alfacense, venha para a Central de Vendas. E vamos lá, olha que promoção bombástica a Alfacense vai trazer para você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição e preencher um formulário rápido para se inscrever. A partir do momento que você se inscreveu, você já está concorrendo a esse fantástico Ultrabook, teclado à prova d'água, caneta que escreve na tela, é show de bola, tá certo? Muito bom. Se você trouxer um projeto novo para a Alfacense, ao invés dos tradicionais 3%, você vai levar 30% de desconto. E se isso não for suficiente, o melhor negócio até o dia 22 de julho vai levar R$5.000 em dinheiro. Isso que é parceiro, hein? Então não bobeia, aproveita a Central de Vendas Exclusiva com a Alfacense, clica no link abaixo e participa. Muito boa noite, meu amigo. Muito boa noite, guerreiro. Seja bem-vindo a mais um Segurança em Pauta aqui no canal do CT do YouTube. Muito bom, você já conhece as regras do jogo, então antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ativa também as notificações. E aproveita para dar o seu like, afinal de contas, nosso amigo Coelho, nosso amigo Ramalho, eles foram lá ajeitar o barba e cabelo hoje para estar bonito aqui para todo mundo hoje nessa live, mais um conteúdo fantástico trazido para você. A gente sempre pede, pessoal, esses indicadores, porque isso ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo maravilhoso a muito mais gente nesse mercado. Então, é isso aí. Então, não se esquece, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. E agora, vamos passar a palavra ao nosso grande Josué Paes. Tudo bem, Josué? Boa noite, Silvano. Boa noite a todos os CT Segurança. Boa noite aos nossos convidados, o Dr. Fábio Bechara, promotor de Justiça de São Paulo, a doutora Fernanda Herbella, delegada de Polícia Civil de São Paulo e está à frente da delegacia do aeroporto de Congonhas. Boa noite também ao engenheiro Marcelo Santos, da Cidel Tecnologia e Informação. Boa noite à equipe do Segurança em Pauta, ao Coronel Ramalho, Daniel Coelho, ao nosso amigo Nelson Júnior, Rita Pérez, Roberto Chagas. E uma boa noite especial a todas as pessoas que estão conosco nessa noite, compartilhando esse grande caso prático, né? Que é troca de experiência, troca de conhecimento, enfim, todos de uma forma conjunta, trabalhando ideias, projetos, troca de informações relacionadas ao dia de hoje e aos próximos dias. Para dar início ao bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre o tema como utilizar a questão como meio de prova das soluções de tecnologia de A a Z em relação à cooperação no dia a dia, tanto na segurança privada como ferramenta ou meio de auxílio na cooperação para as autoridades públicas. E aí, para dar início, a gente vai direcionar aqui uma pergunta para o nosso amigo Marcelo Santos, né? O Marcelo ele tem uma vivência muito grande com o cenário de tecnologia, né? Ele não só faz trabalhos de desenhar modelos, como a implantação e mensuração de tudo. Então, eu gostaria, Marcelo, a gente é grato, né, por você ter aceito o nosso convite,
E na prática, né? Segurança e tecnologia. O CT Segurança São temas que diariamente estão presentes nos trabalhos de segurança privada e pública. Ele tem uma vivência muito grande. Até pouco tempo, com o cenário, alguns diziam, né, que a segurança, ou melhor, que a tecnologia iria substituir os desenhar modelos. Hoje, há um entendimento razoável que isso não vai ocorrer. Eu gostaria, Marcelo, a gente pois grato, bem, nesse sentido, para darmos início ao encontro de hoje. E na prática, né? Como segurança e tecnologia, as ferramentas tecnológicas diariamente estão presentes nos trabalhos de segurança para os gestores de segurança. Uma vivência muito até grande em algumas verticais. Alguns diziam, né, que a segurança, no contexto que a tecnologia iria substituir por meio de imagens e vídeos. Hoje, como a implementação de segurança, isso não vai ocorrer. Eu gostaria, Marcelo, especial, nesse sentido, para dar auxiliar de cooperação nas autoridades de segurança e tecnologia. As ferramentas tecnológicas diariamente estão presentes no trabalho de segurança para os gestores de segurança. Uma vivência muito grande em algumas verticais. Alguns diziam, né, que a segurança, no contexto que a tecnologia iria substituir por meio de imagens e vídeos. Hoje, há um entendimento razoável que isso vai ocorrer. Eu gostaria, Marcelo, especial, nesse sentido, para dar auxiliar de cooperação nas autoridades de segurança e tecnologia. As ferramentas tecnológicas diariamente estão presentes no trabalho de segurança para os gestores de segurança. Uma vivência muito grande em algumas verticais. Alguns diziam, né, que a segurança, no contexto que a tecnologia iria substituir por meio de imagens e vídeos. Hoje, há um entendimento razoável que isso não vai ocorrer. Eu gostaria, em especial, nesse sentido, para dar auxiliar de cooperação nas autoridades de segurança e tecnologia. As ferramentas tecnológicas diariamente estão presentes no trabalho de segurança para os gestores de segurança. Uma vivência muito grande em algumas verticais. Alguns diziam, né, que a segurança, no contexto que a tecnologia iria substituir por meio de imagens e vídeos. Hoje, há um entendimento razoável que isso não vai ocorrer. Eu gostaria, em especial, nesse sentido, para dar auxiliar de cooperação nas autoridades de segurança e tecnologia. As ferramentas tecnológicas diariamente tá? E indispensáveis para garantir a eficiência do resultado com resultado positivo na segurança, assim como nas provas para possíveis condenações. Cabe salientar que hoje o mercado ele está mais atento à aquisição não de produtos, mas sim de soluções. Já foi-se o tempo em que se comprava um equipamento por comprar. Esse pensamento antigo, antiquado, de poxa, a tecnologia vai roubar o lugar do homem, não existe. Tá? Era o medo do desconhecido. Não sabiam até onde a tecnologia chegaria e surgiu esse medo. Então, assim, o que a tecnologia faz é otimizar resultado, otimizar recursos e nos proporcionar uma eficiência muito maior no resultado. A gente está presenciando aí cada vez mais os profissionais de segurança, eles serão os grandes responsáveis pelos modelos de segurança preventiva, trabalhando de forma integrada com a tecnologia, estruturando a segurança dentro dos pilares básicos, que são processos, homem e a própria tecnologia. Tá? Dentro desses três pilares bem estruturados, a gente consegue ter uma sinergia muito grande e um resultado fantástico. Só a tecnologia sem o homem não vai fazer nada e os dois sem processos também não adianta nada. Tá? Então, dessa triangulação, o mais importante é o processo. A tecnologia é a ferramenta e, indispensavelmente, os homens para gerenciar tudo isso. Então, assim, compartilho com meus colegas, com a doutora Fernanda e o doutor Bechara, em particular até com a doutora Fernanda, que eu acredito que vive essa situação diariamente no aeroporto de Congonhas, mas, assim, a gente precisa elaborar muito bem os processos para usufruir da tecnologia. Tá? Não ter a tecnologia como um produto. Comprar, falar, eu tenho, sem processo, sem uma definição clara do que fazer com ela, não adianta nada. Você pode gastar milhões e milhões em equipamentos e vai ficar tudo entulhado lá sem resultado nenhum. E o doutor Bechara também deve concordar aí com o promotor de justiça do Estado de São Paulo. Sim, eu posso conversar aqui ou tenho que esperar a próxima pergunta? Josué. Pode falar, doutora. Eu acho que fica à vontade, doutora. Não, eu não sei a dinâmica aí, mas eu fico com vontade de falar ouvindo. Realmente é isso, né? Eu trabalho num lugar que a tecnologia está presente porque o aeroporto ele é inteiro vigiado por câmeras, o que tem seu lado muito positivo, porque muitas vezes pode nos auxiliar,
mas também tem o seu lado negativo, que muitas vezes a pessoa tem uma sensação de segurança por estar num local fechado e vigiado e acaba se descuidando até dos seus pertences pessoais, né? Mas só eu fiquei refletindo aqui, eu acho que é exatamente, eu concordo absolutamente nisso. Eu acho que a tecnologia, por mais avançada que ela esteja, tem que ter a inteligência do homem, né, por trás, principalmente em relação à análise, né, de toda essa informação. Hoje a gente luta com esse grande desafio, que é o excesso de informação, então tem que ter essa análise. Não adianta eu receber imagens de 1000 câmeras se eu não souber o que procura, o que estamos em busca, né? Então, eu acho que realmente o homem faz essa análise e tem que ser. E não adianta também eu ter muitas câmeras se num ponto eu tenho um ponto cego voltado para uma placa, e essa otimização da tecnologia ela é trazida pelo homem. Isso ainda não tem como a gente destacar aí totalmente um mundo digital, tecnológico, avançado sem o homem. Doutora Fernanda, Pode falar, Daniel, perdão. Só para pegando esse gancho, é muito importante para o nosso público, que são os gestores de segurança, como ele deve proceder nessa linha quando ele consegue visualizar e tem a notícia de um crime e a partir desse sistema de vídeo monitoramento, né, como foi aí mencionado, como ele deve proceder junto à delegacia de polícia. Eu acho que isso é importante porque certamente a gente sabe o quão relevante é, e a senhora bem mensurou sobre isso, né? Um ponto que eu reputo aí o mais importante de todos é o tempo, né? Por lei, o armazenamento de imagens ela tem que ficar 30 dias. Né? Muitas vezes o gestor de segurança ele toma conhecimento da ocorrência de um crime, mas a vítima daquele crime não registra a ocorrência, ou ela demora para registrar, ele é de outro estado, ele vai registrar lá. Quando a polícia recebe a notícia desse crime, já decorreram os 30 dias. Então, sem dúvida, a principal dica que eu poderia passar para gestores de segurança em auxiliar aí uma futura investigação é a preservação de imagens. Então, teve conhecimento de que ali aconteceu um crime, já salva e deixa, né? Lógico que o fornecimento espontâneo para as autoridades, isso é sensacional, porque muitas vezes há subnotificação, a vítima não registra e a gente não toma conhecimento do que esteja acontecendo. Mas a principal dica é o armazenamento das informações para que nesse lapso de 30 dias não sejam perdidas aí as provas. Perfeito. Nesse contexto, Dr. Bechara, boa noite aí e obrigado por estar conosco. Doutor, como o destinatário final aí de toda esse caminho, né, desde o cometimento da infração até o Ministério Público, e o Ministério Público que tem aí o interesse que isso venha de uma forma assim, bem elaborada, né, bem estruturada. Aqui no canal a gente tem, como já foi dito, aí, os gestores, e aí eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma primeira apresentação. Quais são, basicamente assim, além desses cuidados que a doutora colocou, o que a gente deve evitar para que o processo ele não sofra uma solução de continuidade ou até possa ser, inclusive, anulado? Bom, boa noite a todas e a todos. Obrigado, Josué, e Coronel Ramalho, Daniel, Silvano, pelo generoso convite. É um prazer poder dividir aqui com a doutora Fernanda e o Marcelo esse espaço. Bom, eu vou tentar, de um jeito bastante simples e objetivo, fazer algumas ponderações em cima dessa provocação, Coronel. Em primeiro lugar, eu vejo que durante muito tempo, a Fernanda mencionou bem, durante muito tempo a gente conviveu com o problema da falta de informação, né? Que definitivamente ela foi superada, né? Num segundo momento, o desafio era a capacidade de processamento, que também foi superado porque a tecnologia, ela também, de certa forma, ela já deu a resposta desejada, né? Mas o problema que persiste, eu acho que ele deve ser sempre na meu ver, o grande ponto de atenção
São as perguntas que eu quero fazer, né? Se eu não sei as perguntas que eu quero fazer, é muito provável que eu não sei o que esse sistema vai responder, não é? A desinformação passa também, por vezes, pela falta de clareza de quem vai pesquisar, porque também se o analista também não souber o que ele procura, né, ou a pergunta que ele quer responder, ele muito provavelmente ele não vai chegar a lugar nenhum, vai perder tempo essa redução do tempo de resposta desejado ou esperado, né, ele vai ficar totalmente comprometido. Agora, do ponto de vista do potencial de resultado, né, que um determinado registro pode vir a ter, estejamos falando de registros de câmeras, estejamos falando de gravações ou de qualquer outro tipo de processamento ou de registro de imagens, dados, sons e etc., não é? Não importa a forma, não é? O ponto-chave dessa história é o escrutínio, não é? Que é a possibilidade de você ter todo esse processo devidamente rastreável, confiável e idôneo do ponto de vista da forma como ele foi produzido, não é? Da forma como ele foi coletado, quem manuseou, e com isso afastar qualquer tipo ou reduzir pelo menos o risco de questionamento com relação à eventual manipulação, não é? Essa interface que se estabelece entre o privado e o público, eu vi aqui antes da gente começar as diferentes falas, né? Mas assim, para mim passa em primeiro lugar um grande preconceito que existe, não é? Existe reserva de poder também, existe uma reserva de poder que acaba fazendo com que naturalmente essa situação ela crie uma rivalização completamente desnecessária, pouco inteligente, não é? Embora todo mundo fale em sistema de segurança pública, o que a gente menos tem é sistema de segurança pública, sistema no sentido do que é um sistema, não é? De funcionamento enquanto sistema. Exemplo aí aprovou-se o Sistema Único de Segurança Pública. Não tem uma linha falando da segurança privada. Uma linha, não é? Então, assim, a gente ainda tem um grande desafio regulatório, não é? Eu não tenho dúvida que a tecnologia ela é o indutor, né, desse processo de aproximação, pela própria interdependência que existe, não é, entre os diferentes contextos que o dia a dia de qualquer cidade se posiciona. É natural que você tenha que ter essa interface. Mas existe um grande limbo ainda, né? E esse grande limbo ele joga quase que num buraco negro uma relação que deveria ser quase que trivial, não é? Quando eu pego uma grande companhia que investe na sua segurança interna, na detecção de fraudes, por exemplo, não é? Ou ainda para a proteção de segredo industrial, e eventualmente isso vem a ter um tipo de transbordo para o ambiente público, essa transposição ela tinha que ser quase que automática, não é? Enfim, algo que não tivesse a quantidade de senões que ainda a gente convive, não é? Então, assim, se fosse pensar do ponto de vista do resguardo da validade, o escrutínio ele é a alma do negócio, ele é o grande ponto que vai gerar o maior número possível, o maior número de discussões para saber se aquele resultado apresentado ele é ou não idôneo, se ele é ou não confiável. Mas dando 2 passinhos para trás, eu acho que a gente ainda tem um déficit regulatório muito sério ainda, não é? Nessas questões, e que vão fazendo com que essas linhas elas caminhem em paralelo, né? E não necessariamente de forma convergente. Eu acho que ainda é um grande ponto crítico a passar pelo desafio tecnológico que acaba fazendo com que no setor privado naturalmente ele ocorra de forma muito mais adiantada do que no setor público. Poxa, obrigado, doutor Bechara. Muito bom. Daniel? Professor... A doutora quer falar, por favor. Pois não. Não, é o professor Bechara falando, né? Eu pensei muito que a gente usa o termo hoje rastreabilidade.
Então, hoje é importante ter-se a rastreabilidade. É o olhar para trás e fazer o caminho de volta, né? Então, é bem exatamente isso. A gente tem que ver desde onde começou. Só uma parte. Eu gosto de falar, tá? Excelente, doutor, excelente. Aqui é o ponto que a gente precisa de fato. É só para poder fazer um complemento no que o professor Bechara falou, eu acho que uma provocação é de que é bom isso tudo, professor, porque, na verdade, nós estamos tendo que contribuir com isso, né? Então, acho isso excelente, todo o trabalho que os senhores vêm fazendo, inclusive na pós do Mackenzie, tudo isso envolve esse público que é o gestor de segurança, que é o nosso público primeiro aqui, né? Aproveitando e seguindo esse contexto, na questão tecnologia, eu quero pedir ao engenheiro Marcelo que ele possa, de alguma forma, validar com a gente o seguinte: no contexto de câmeras IP, né, em especial da busca forense, eu acho que pode auxiliar, principalmente aquilo que o próprio Dr. Bechara acabou de mencionar, né? Essa particularização efetiva, quando você consegue particularizar o fato em si, aquilo que aconteceu, através de uma forma muito rápida, né? Eu lembro que em Londres, quando aconteceu todo aquele episódio do falecimento do brasileiro, eles demoraram meses olhando lá a fita cassete, porque por mais que era um primeiro mundo, a quantidade de câmeras que havia na cidade de Londres, né, eram muitas que eram ainda do tempo passado, ainda de fita cassete. Então, isso é importante ser levado em consideração. Por favor, engenheiro Marcelo. Perfeito, Daniel. Com toda essa evolução da tecnologia, muitos algoritmos foram desenvolvidos, tá? E a análise forense é um desses algoritmos, que veio aí para facilitar muito a nossa vida. Reiterando novamente que de nada adianta se também não houver um processo muito claro para a utilização deste recurso, tá? Esse algoritmo, na verdade, o que ele faz? Ele cria uma indexação pixel a pixel de cada foto armazenada dentro de um vídeo, tá? Ele consegue vincular a cada pixel a data, a hora, sentido, direção, velocidade, massa, identificar se é um carro, uma moto, uma pessoa ou qualquer outro objeto, identificar a cor e ainda é capaz de identificar até o gênero da pessoa, tá? Qual é a importância disso? O exemplo que você deu em Londres da gravação. O sistema de gravação burra, vamos chamar assim, ele simplesmente pega as imagens, frame a frame, foto a foto e armazena. Quando, num processo investigativo, a gente precisa identificar isso, nós precisamos voltar e assistir todo o tempo da ocorrência. Se você tiver uma base de dia e hora, isso facilita. Mas quando não tem, poxa, foi um feriado prolongado, ou um período muito longo para investigar, meio que você tem que pesquisar e assistir todo aquele período para achar a ocorrência, tá? Com a análise forense, com a arquitetura desenhada para esse algoritmo, ela permite reduzir o tempo dessa visualização. Você consegue trazer essa investigação de horas para minutos, tá? Essa análise investigativa se torna muito mais eficiente. Porque, como o algoritmo criou uma indexação pixel a pixel, por exemplo, se você falar, olha, eu sei que foi uma pessoa de blusa azul, ele seleciona tudo o que aconteceu de azul naquela cena, naquele momento. Poxa, eu não sei que horas foi, mas eu sei que a pessoa veio de cima para baixo. Ela vai te identificar. Então, ela coloca simultaneamente na cena momentos distintos com ocorrências que tenham a mesma característica. Então, por exemplo, se você colocar 10 horas de vídeo para analisar um furto de uma bolsa vermelha no aeroporto, por exemplo, em 2 minutos de vídeo você localiza essa ocorrência, porque ela vai pegar tudo que aconteceu de vermelho naquele range de período e ele coloca dentro da cena para você, com a bandeirinha vinculada, com data, hora, você seleciona o que você quer e te traz o vídeo completo. Então, assim, essa tecnologia é um dos principais recursos que nós temos disponíveis no mercado hoje, tá? Então, ela facilita muito a vida de quem está operando, facilita muito a parte de resultado e ela gera uma economia muito grande em tempo e redução de perdas. Posso fazer um comentário a respeito do que o Marcelo falou, que eu acho extremamente importante, que é o uso de algoritmos, não é? Sem dúvida alguma, isso, de novo, né, no setor privado, isso hoje de maneira mais consolidada, mas
paulatinamente, o setor público também, de certa forma, vai incorporando cada vez mais o uso de técnicas de machine learning, de deep learning, para que, com isso, processamento de linguagem natural, identificação de padrões, uso de tipologias e etc. Isso, sem dúvida alguma, potencializa muito a capacidade de tomada de decisão, né? Enfim, não só do ponto de vista do tempo, mas principalmente da curicidade, né? A grande questão é, sem dúvida alguma, voltando, acho que nos primeiros pontos, um padrão, ele é construído, a máquina aprende aquilo que eu ensino, não é? De modo que, se eu ensinar errado, eu vou ter um risco do falso positivo muito grande. Então, quando eu falei do escrutínio, não é? Logo no início da minha primeira intervenção aqui, é porque o escrutínio ele significa, de outras maneiras, como é que eu consigo explicar racionalmente as minhas escolhas dos meus padrões para gerar esse processamento em massa. Porque, caso contrário, se eu escolher o padrão em cima de uma mesma cor de pessoa, por exemplo, naturalmente eu vou estar tendenciosamente apontando para um determinado tipo de conclusão, né? E isso vale para o que eu quiser pensar, para qualquer tipo de situação. Então, assim, a própria concepção dos algoritmos, não é? O algoritmo, ele, na verdade, vai te oferecer um código, não é? Em cima de uma grande massa de dados. Em cima dessa grande massa de dados, esse algoritmo vai te permitir estabelecer os filtros e a identificação das tipologias. E, de novo, eu volto no ponto do escrutínio. Quando eu falo que eu tenho um determinado padrão de imagem, determinado padrão de imagem significa um sinal de alerta, se eu não consigo explicar qual é o racional lógico do sinal de alerta, eu corro um seríssimo risco de estar fomentando até mesmo uma prática discriminatória. Então, as próprias empresas, quando fornecem esse tipo de solução também, elas têm que ter isso no seu radar, não é? Porque, a pretexto de você vender uma comodidade, agilidade, etc., ok, ninguém discute com relação a isso. Mas, a partir do momento em que eu quero, para além daquilo que é a função primária dela, que é ampliar o meu ambiente de vigilância, mas, ao mesmo tempo, me auxiliar numa tomada de decisão de alguém que eventualmente pode ser preso, mudou o jogo. As regras são outras. E o sistema tem que estar preparado para isso, não é? Caso contrário, você vai estar vendendo metade do negócio, não é? Não entrega, porque nada vai parar de pé. Perfeito, Bechara, a colocação perfeita. Um pouquinho antes de você entrar, eu fiz exatamente esse comentário. Eu acho que isso aí entra no que eu estava falando um pouco antes, na questão de solução, tá? O mercado já está mudando esse conceito de comprar produto. A sua colocação é quando se compra o produto. Comprei a tecnologia, mas eu não tenho um processo claro, eu não sei o que fazer com ela. Eu compro a tecnologia, jogo ela em campo e coloco ela para rodar. Quando eu vou usar a tecnologia, eu não sei o que fazer. Aí entra nesses parâmetros que o doutor colocou perfeitamente. O ponto da tecnologia entra nos 3 pilares. Tem que ter um processo muito claro. Depois o homem para executar e depois a tecnologia, que é a ferramenta para auxiliá-lo. Então, a tecnologia é o meio, né? A tecnologia é o meio, ela não é o fim, né? Ela é o recurso, né? O mais importante é o processo, doutor. Então, assim, reitero, temos que ter um processo muito claro. Com o processo claro, a gente consegue ter um resultado muito assertivo, tá? Seja no padrão investigativo, seja no padrão de utilização do sistema, é processo. Aquele período de que se comprava o conceito. Teve uma palestra um tempo atrás para shoppings, eu falei muito sobre isso, sobre conceito e sobre aplicação prática. Você comprar um conceito é muito bonito, só que você tem que ver a aplicação daquele conceito, se é compatível com a sua realidade, se você precisa daquilo tudo, daquele conceito. Só um exemplo é como você fazer a troca de um celular. Sem falar de marca, você troca o modelo 7 pelo modelo 8, achando que vai mudar a sua vida. Depois que você pega e fala, poxa, foi só um conceito, não mudou nada, eu tenho 3 botõezinhos a mais aqui, uma cor diferente, um negocinho a mais, mas assim, na prática o resultado acaba sendo o mesmo.
Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, com o produto. Tá? O mercado já está muito mais seletivo para isso. Aquelas empresas antigas que só vendiam equipamento, só software, só o Moving Box, já não conseguem mais. Porque hoje você tem que entregar uma solução. E só reiterando uma fala no início, o doutor falou da questão da segurança pública. Nós temos um case muito bacana, que eu acho que cabe salientar aqui, que é o case do Hospital das Clínicas, que é um case público, mas fez um investimento fantástico, eles têm muito recurso de tecnologia. Quando eu falo muito, é um case que eu vou te falar que provavelmente não tenha outro no Brasil deste gabarito. Tá? E é uma coisa fantástica, está num órgão público. Só esse comentário. Obrigado. Doutora Fernanda, para a gente contribuir aqui com os gestores que estão nos acompanhando, que eu estou acompanhando aqui no nosso chat e tudo mais, a gente tem a questão do lapso temporal que a senhora falou, dos 30 dias e tudo mais, né? Mas, assim, a gente tem que ter alguns cuidados para preservar essa prova, e tem aquela questão, assim, que o que é digital, né? O que vai ser periciável vai ser no meio digital, né? Uhum. Então, por exemplo, tem alguns gestores que eles vão elaborar um processo e quer juntar como prova um e-mail e imprime o e-mail, quando, na verdade, creio eu que acho que o que vai ser periciado é o arquivo eletrônico do e-mail, né? Então, assim, eu vou aproveitar um dos talentos da senhora aí, que é justamente essa parte de didática e tudo mais, e eu gostaria que a senhora passasse para nós e para os gestores, assim, quais são os principais cuidados, né, que a gente tem que ter em guardar essa prova, em custodiar essa prova, deixá-la em condições para que possa ser periciada, e por aí a coisa vai. Por favor. Sim. O primeiro ponto é a preservação, né? Então, esse ponto, deixe como está, não mexa, não delete, é o principal ponto, né? Quando levar à delegacia, o que é importante é que leve também o programa que se roda. Então, a gente tem muito problema com isso. Esse é um grande problema, tanto na delegacia quanto depois para a perícia, porque existem aí software, programas que são específicos para aquele circuito interno, né, para aquela CFTV. Então, não roda. Então, a delegacia a gente não tem todos, são muitas vezes pagos. Isso é muito importante. Quando levar a imagem, leve também o programa para que a gente possa assistir, para que esteja gravado também para o envio da perícia, porque muitas vezes a gente manda o pendrive para a perícia, ela retorna por falta de possibilidade de abertura, né? Então, esse é um ponto assim muito, muito importante. Tá? O que é importante? Não deletar, né, e-mails, não deletar imagens, preservar aí o tempo das câmeras, deixar sempre, mesmo que entregue para a delegacia, deixe preservado na máquina do local ou na nuvem, deixe algum backup disso, porque isso pode ter algum problema, podem pedir um tempo maior de gravação, não só aquele que foi levado para investigação, mas querem uma outra posição, e isso se perde com o tempo, né? Então, eu acho que essa é a principal dica, sem dúvida. Legal, obrigado, doutora. Era por aí. E também eu percebo que muitas pessoas deixam, às vezes, algumas empresas, pessoas deixam de comunicar para a polícia com medo de que fique o equipamento apreendido. Então, eu não vou mostrar o meu celular porque o celular inteiro vai ser apreendido por conta disso. Eu não vou falar que está no computador da empresa porque o computador... Então, existem formas hoje de se preservar a prova, de se extrair sem que o equipamento inteiro aí fique por um bom tempo impossibilitado de uso por conta da apreensão, perícia e toda a cadeia de custódia. A senhora pegou o espírito da coisa, é isso mesmo. Perfeito. Muito bom. Pessoal, é assim, na prática, a gente percebe aí que, até pela interação que nós estamos tendo aqui no chat, né? O tema, a discussão está muito bacana. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Bechara, no seguinte sentido. Na verdade, é uma conexão, doutor,
uma pergunta como uma colocação que nós estamos vendo aqui no chat, né? Penso eu que dentro do segmento de segurança privada, talvez até por historicamente não ter tido muitas possibilidades de conhecimento acadêmico, né, por universidades privadas e públicas, não ter sido muito explorado essa questão do conhecimento, a troca do conhecimento. Muitos casos que estão rodando hoje, ele traz consigo a questão do histórico, de algo que aconteceu lá atrás, que para não acontecer novamente, nós vamos criar um novo processo. Aí acontece algo, vamos trabalhar novamente para construir assim um conjunto de medidas relacionadas à prevenção. De uns 2, 3 anos para cá, doutor, a gente olha, né, de uma forma meio sistêmica, a quantidade de gestores de segurança das verticais de shopping center, de hospitais, de hotéis, de universidades, que passaram a contemplar nos seus trabalhos a questão de olhar para o entorno. E esse olhar para o entorno aconteceu, acredito que foi sensacional. Um gestor de segurança, ele conhecer toda a estrutura de policiamento de segurança pública do entorno, como coisas básicas, uma delegacia de polícia territorial, um sistema de policiamento militar territorial e serviços também, viu, doutor? Como serviço de mobilidade de trânsito, de zeladoria e os mais diversos assuntos. Nesse sentido, eu vi aqui que tem uma pergunta de um amigo aqui no chat, que ele fala sobre as tecnologias colaborativas. Então, nós temos hoje, né, empreendimentos, temos bairros e os mais diversos ambientes que houve a iniciativa de se trazer e de se instalar tecnologia e integrar com programas de segurança pública. Ele destacou aqui, doutor, o Detecta, né, e o City Câmeras. Então, assim, um shopping ou um bairro, por meio de uma associação de bairro, ele tem a iniciativa de, dentro de uma proposta de prevenção coletiva, ele instala essa tecnologia e aí ele faz a integração, o compartilhamento desse conjunto de informações, né, com a segurança pública. O senhor, como promotor de justiça, né, pensando numa questão de que há necessidade, né, de cada vez mais termos mais recursos, não só de tecnologia, como as pessoas, como ele também cita aqui, né, que talvez essa iniciativa de uma tecnologia, ela desdobra numa questão de um vizinho conhecer melhor o seu vizinho, né, e tornar essa percepção de locais antes vulneráveis com locais seguros. Eu gostaria de ouvir o senhor, né, com base nessa questão, como é que o senhor vê essas iniciativas? Por gentileza. Olha, não tenho dúvida que esse processo é um processo que tem que ser necessariamente dinâmico, não é? Eu volto a insistir que a questão da colaboração e da cooperação, de novo, não tem nada, não é? A gente sempre esbarra, lamentavelmente, a gente sempre esbarra nos mesmos nós críticos, né? A gente ainda tem uma carência de uma governança sobre esse funcionamento, não é? Que ele ainda é muito tensionado e muito rivalizado, não é? Então, isso traz ou joga na mesa outras questões, não é? Que eu vejo que ainda a gente patina bastante. Eu sempre gosto de usar como exemplo, né? E tem toda uma literatura bastante interessante a respeito de governança colaborativa, não só na área de segurança, mas na área de educação, na área de saúde, etc. Não é? Mas quando eu falei a respeito de um limbo regulatório, não é? A respeito disso, é porque até nisso a gente não consegue enxergar com clareza quem deveria ter o papel de maestro dessa orquestra. Você entendeu? Tudo bem, não adianta nada cada um tocar o seu instrumento para um lado
e sabendo que se cada um tocar o seu instrumento para o lado, não vai sair música. Alguma coisa errada vai sair, não é? Então, levando em consideração hoje o contingente, a realidade que hoje cerca o serviço de vigilância e segurança patrimonial, não é? Ninguém nega a importância e a necessidade de estabelecer uma interlocução e uma conexão, não é, entre o setor público e o setor privado em relação a isso. Por outro lado, a meu ver, o primeiro grande passo para isso é você dar uma injeção de transparência sobre tudo isso daí, não é? Transparência para você permitir controle, e aqui quando eu falo de controle é para regular conflito de interesses, para tratar o assunto de maneira absolutamente impessoal, não é? Para que as regras do jogo elas estejam colocadas do modo como deve ser, não é? E não como se acha que deve ser, né? Então, eu vejo que muito da dificuldade no aperfeiçoamento, embora quando a gente olha para trás, a gente andou muito, mas quando a gente olha para frente, a gente vê que ainda falta muito para chegar, não é? Por outro lado, quando você tem assuntos que são efetivamente graves e complexos, não existe não trabalhar perto do setor privado. Eu vou dar um exemplo. Segurança cibernética. Segurança cibernética, não existe o setor público, e no Brasil em particular, não existe uma agenda de defesa cibernética ainda muito consolidada, não existe consolidada, não é? Fazer defesa cibernética sem trazer junto o setor privado, que detém a tecnologia, é correr atrás do próprio rabo o tempo inteiro, não é? E aí misturam uma série de preconceitos, não é? Mistura, por vezes, uma certa desconfiança ou quase que permissividade, que não estou dizendo que não possa acontecer, mas como se misturar o público e o privado fosse o pecado mortal, não é? Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo busca as mesmas coisas, e, de fato, se houvesse transparência, até para compatibilizar os respectivos interesses, não é? E deixar muito claro, a regra do jogo é essa, eu não tenho dúvida que isso poderia ter um outro tipo de tratamento e evolução, não é? Eu não tenho dúvida que volta a existir, né? Tecnologia, etc., tudo isso são amálgamas, né? São indutores nesse processo, pode ser que acelerem, de certa forma, mas a gente ainda tem um problema muito sério de mentalidade, sabe? E a mentalidade média, ela ainda é muito preconceituosa, não é? E a gente ainda convive com a síndrome do pequeno poder de maneira muito consolidada, não é? Não estou querendo dizer que a gente vai abrir mão dela, vai deixar de existir, não é isso, não é? Mas ela tem que ser minimamente gerenciável, minimamente administrável. Agora, quando você percebe, por outro lado, o engajamento da sociedade civil, esse é um outro pilar fundamental dentro desse processo, né? Eu queria até compartilhar com vocês aqui uma iniciativa que a gente teve aqui no Ministério Público de São Paulo em 2018 e 2019, olhando para fraudes em contratações públicas. A gente fez uma parceria, a gente trabalhou em parceria com o INSPER e com a Escola de Matemática Aplicada da Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, mais o Instituto Etos aqui de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qual foi o nosso produto de entrega? Isso já está funcionando. A gente construiu uma matriz de risco de irregularidade em contratações públicas, usando técnicas de machine learning, deep learning, em cima de padrões, para apontar sinais de risco, aonde pode ter risco de desvio, né? E essa interação que eu estou descrevendo aqui rapidamente para vocês envolveu setor público, setor público Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, mais o terceiro setor, o setor privado, representado pelo Etos, não é? E mais a universidade, no caso o INSPER e a Escola de Matemática Aplicada da GV do Rio de Janeiro. Então, assim, algo que a triple hélice da defesa, né, que envolve universidade, indústria e as Forças Armadas, isso precisa ser incorporado ontem na segurança pública. Ontem. Que o campo é tão ou muito mais vasto do que é na área de defesa, em função da aplicabilidade no dia a dia. Então, muito bom.
isso rompe um mito, não é? A ciência, a proximidade da universidade, existe uma concepção que eu acho que é básica nisso daí, né? Às vezes, o pessoal fala, o especialista, às vezes, o especialista, o pesquisador, ele escancara a incompetência do gestor. Então, o gestor ele tem paura do especialista e do pesquisador. Agora, quando eu trago os dois juntos, poxa, o pesquisador ele vai ajudar o gestor a errar menos. E o gestor vai dar para o pesquisador a oportunidade da pesquisa dele ter sentido. Então, esse tipo de mentalidade a gente ainda não rompeu. E a gente ainda insiste em falar para os convertidos. Você compreendeu ou não? É todo mundo falando para os seus próprios convertidos. Aí, todo mundo aplaude, levanta de pé, vai todo mundo embora feliz para casa. E o problema continua. Um ano depois, vêm as mesmas conversas, tem ali um upgrade ou outro ali de uma solução nova, etc. Mas o fato a realidade é essa, né? Então, você atingir esse nível de maturidade para aceitar que esse tipo de conexão ele é fundamental e a experiência na área de defesa ela é testada e comprovada de que funciona e que poderia muito bem ser utilizada no contexto da segurança, envolvendo esses diferentes atores, não é? Eu diria que o nosso problema não é de falta de iniciativas, hein? O problema não é de falta de iniciativas, não é de falta de tecnologia, embora a regulação sempre possa melhorar, mas também não é o problema. O problema é como a governança sobre tudo isso daí, que eu acho que a gente ainda tem um longo percurso pela frente. Posso fazer comentários? Por favor, doutora. A palavra é sua. Duas coisas, o que o doutor Bechara falou. Primeiro, que ele não contou, né? A pergunta toda foi originária aí sobre o Detecta e ele não contou que nós vimos aí o nascimento do Detecta, porque eu trabalhava na Delegacia Geral, o doutor Bechara na Secretaria de Segurança, quando da escolha do sistema Detecta e da sua implementação. Então, vimos aí nascer. E foi muito interessante porque ele nasceu e essa carência do engajamento da sociedade civil com o poder público, a gente viu bem isso no Detecta. Quando falamos que havia a possibilidade de compartilhamento de câmeras, de imagens, tivemos uma demanda tão grande que o sistema não suportava. Então, tiveram que fazer fases de adequação e de integração, porque todos queriam fornecer para colaborar. Então, eram shoppings, eram sinagogas, eram igrejas, eram pessoas que tinham as imagens e tinham aí problemas tecnológicos por conta do sistema e também da suportabilidade aí de tanta informação, né? E o outro ponto que eu fiquei pensando bastante aqui, o professor Bechara falando, não só o pesquisador aí, mas ele encontra também muita dificuldade, mas eu tenho visto também muitos profissionais da área do compliance. Então, eles apontam problemas, pontos aí a serem implementados, falhas internas, e eles são mal vistos, né? Parece que dói ouvir, parece que a autocrítica aí, por vezes, machuca, né? Então, a gente tem visto bastante isso. Outro dia até registrei um boletim de ocorrência, uma funcionária da área de compliance, ela apontou os problemas e ela foi aí injuriada e acabou sendo demitida, né? Então, muitas vezes, o próprio setor criado não quer enxergar os problemas internos. Então, só um ponto. Isso que a doutora Fernanda está falando, as investigações internas hoje é uma realidade dentro das empresas, não é? Que se utilizam de técnicas de forensics para poder fazer toda a reconstituição de material probatório, gerar a custódia necessária, exatamente porque, na hipótese desse material gerar uma transposição para uma investigação criminal, você tem toda a cadeia de custódia preservada. Outro detalhe importante, né? Os contratos de trabalho dos profissionais é fundamental com relação à natureza do equipamento de propriedade da empresa, não é? Ou seja, o limite de privacidade, ele, uma vez documentado e o profissional tendo assinado um documento no seu contrato, fique claro que aquele equipamento que ele utiliza, o próprio e-mail dele, o telefone, etc., em nome da empresa, aquilo está no ambiente da empresa e, portanto, a empresa tem total
controle e vigilância com relação àquilo, mas são pequenos detalhes que, pelo menos, você, com isso, corta o mato alto, né? Para os desavisados, pelo menos, que, por vezes, acabam se utilizando do próprio equipamento como uma forma, não é pensando, claro, isso no contexto de uma fraude interna, por exemplo. É isso mesmo, professor. Só não vou me alongar aqui, mas eu, por exemplo, dando meu exemplo, meu cotidiano no aeroporto, por vezes as companhias aéreas são vítimas de crimes e crimes internos praticados ou por funcionários ou por quem conhece especificamente o sistema. E os sistemas de cada companhia são muito específicos, né? E são enormes, reservas de passagens nacionais, reservas internacionais, agências internacionais. Então, sem uma investigação interna, muitas vezes não conseguimos prosseguir na investigação. Então, por vezes, eu tenho que fazer reuniões, entender qual foi a violação do sistema para ver se realmente configura crime e para eu conseguir percorrer na investigação. Eu preciso dessa investigação privada por conta das especificidades de cada sistema e da busca aí das informações. Só uma parte rápida. E diga-se de passagem, né, Fernanda, a investigação privada, principalmente que é realizada por instituições financeiras, são investigações de primeiro... São impecáveis. Né? São investigações extremamente bem feitas. Então, isso encurta muito também o tempo de resposta. Né? Claro. Até aproveitando esse tema, doutora Fernanda e doutor Fábio, aproveitando aqui, dizer o seguinte, a nossa ilustre professora Suzana Durão fez uma ponderação que eu acho interessante para ambos, né? Como é que poderiam contribuir? Qual a amplitude e limites da segurança privada na obtenção de prova para investigação criminal? É a professora Suzana Durão que está fazendo essa pergunta para nós aqui na nossa audiência. Eu vou rapidamente falar a diferença de preservação de prova e uma possível produção ilícita de prova, né? Então, acho que esse é um limite muito importante de se ponderar, tá? Em momento algum pode ter aí usurpação de função da investigação, tem que ter este limite, né? E a produção aí de possíveis provas ilícitas. Então, o que é bem importante é a preservação e o encaminhamento das provas aos poderes públicos. Complementando só o que a doutora Fernanda falou, o que eu acho importante vislumbrar nisso, não é o próprio propósito. A finalidade de uma investigação privada, não é? Ela não é produzir prova, até porque a expressão prova ela tem um sentido muito restrito, não é? Então, no fundo, no máximo que a empresa vai fazer é coletar evidências a respeito de uma determinada situação que podem ou não revelar uma hipótese de investigação ou podem ou não confirmar uma hipótese de investigação. Detalhe importante que eu acho sempre relevante mencionar, né? Nós, país, a nossa tradição jurídica dá um tratamento para a produção da prova com caráter eminentemente oficial, não é? O Estado à frente da atividade de coleta de evidências, não é? Diferentemente dos países aí de tradição common law, que essa atividade ela é eminentemente privada, não é? Você tem esse esforço dos escritórios, das empresas de auditoria e etc. E eu vejo que, claramente, até por força de um movimento muito claro de transnacionalização, não só do ilícito, mas das relações comerciais, isso naturalmente acaba sendo um fator de transformação do ambiente investigativo no país, não é? Isso já aconteceu de maneira mais acelerada em relação ou mais antecipada em relação aos bancos, principalmente com relação à prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. Então, assim, os bancos são um player importantíssimo dentro desse processo. E agora, mais recentemente, por conta das práticas anticompetitivas e práticas anticorrupção. Não é? Então, assim,
levando em consideração que hoje o ambiente privado ele é um ator dentro desse quadro, não é? O primado da lei com relação à definição do que pode e o que não pode é tudo, não é? E aí é o seguinte, o que vai guiar muito do esforço interno na organização são os seus protocolos internos, não é? Que vai desde o contrato de trabalho do funcionário, que o funcionário assina com a empresa, não é? A todos os seus regulamentos, para que esses regulamentos não sejam regulamentos de prateleira, não é? Para que a regra do jogo, quanto mais transparente ela for, maior lisura eu tenho e menor dúvida, não é? Em relação à inidoneidade eu nutro em relação àquilo que foi efetivamente produzido. Então, esse tipo de definição de processo, de definição de protocolos, de regulamentação no âmbito interno, acaba sendo a forma, acaba sendo o grande referencial de legalidade a estabelecer o que uma investigação interna pode ou não pode fazer, não é? Ou o que uma investigação privada pode ou não pode fazer, para não ficar na abstração de uma lei como o Código de Processo, etc. Mas descendo para o detalhe, sem dúvida alguma, essa lei interna da organização, o quanto mais clara e quanto mais previamente definida ela estiver estabelecida, tanto mais segurança eu vou ter naquilo que eu vou realizar e tanto menor o meu risco de eventualmente cometer algum tipo de ilicitude. Perfeito, doutor. De certa forma, você vê, nós estamos aqui tratando sobre um assunto que ele é bem complexo, né? Mas certamente ele é 100% necessário, né? Porque, em linhas gerais, nós estamos, em especial na segurança privada, presentes em vários grupos de discussões, né? E aí, esse conjunto que o Dr. Bechara cita, né? Dessa questão de todas as conexões, mas por trás de tudo, essa questão da legislação, essa questão do que todos nós podemos fazer, né? Para, certamente, trazer um pouco de conhecimento e, como bem diz o Marcelo, né? Que talvez eu não vou utilizar o termo problema, eu vou usar como desafio, que é desenhar diariamente os processos. E podem ter certeza de algo. Eu vou pegar o caso do complexo do HC. Às vezes, até pela quantidade do fluxo que nós temos lá, né? E o público, de um modo geral, às vezes você escreve algo de manhã que antes de encerrar o dia precisa ser revisto, né? Então, isso daí, a gente chega no entendimento, talvez esse caminho que o senhor cita, né? Ele talvez seja o caminho mais assertivo, né? E aí a gente, da nossa parte, né, do Segurança em Pauta, a gente se coloca à disposição para todos nós, né? Como nós estamos aqui com algumas dezenas de pessoas assistindo essa live, interagindo, sem parar, né, com a discussão. E todas elas, a gente percebe aqui que na fala, todas elas se colocando à disposição para trabalhar cada vez mais essa ideia de criar iniciativas colaborativas, por trás delas também aproximar as pessoas das pessoas em favor do interesse comum. A gente vai partir agora para a terceira e a última etapa, né? Com base em tudo que foi dito, porque a conversa, a gente percebe que tem vários temas aqui que as pessoas relacionam com a pauta, né? Como a Lei Geral de Proteção de Dados, como essa questão de cada vez mais, né? Aqui já colocaram reiteradas vezes, né? Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados e outros temas mais, né? Nós vamos iniciar essa terceira e última rodada, iniciar aqui com o nosso amigo Marcelo, né? Marcelo, você que é da tecnologia, né? Mas que, ao longo dos anos, conheceu, né, as dores dos gestores, de um modo geral, e certamente, saindo da linha de vender o produto, você partiu para uma linha de trabalhar, de desenhar modelos de soluções, né? Soluções essas
como também foi dito, a importância de fazer as medições de tudo isso e ver o que precisa ser ajustado, o que dá para se caminhar. Eu percebo que, às vezes, vários projetos, quando chega a 60% de tudo transcorrendo bem, precisa voltar lá na estaca zero para redesenhar tudo novamente, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que você vê o encontro de hoje, né? Que nós estamos aqui com autoridades, né? Com o doutor Bechara, a doutora Fernanda, você, todos nós aqui, discutindo um tema como esse. E aí, pensando no dia de amanhã, qual que é a dica que você poderia dar para as pessoas que estão aqui nos assistindo em relação a essa busca, ou melhor, essa atualização com o conhecimento nessa conexão dos modelos? Perfeito, já. Assim, reiterando, acho que é um consenso, todos da área de segurança concordam que o foco de tudo que a gente está falando aqui é processo, é quem determina qualquer coisa. Processo é uma coisa muito difícil de criar, como você colocou muito bem, às vezes você escreve de manhã, na hora do almoço você muda, à tarde faz de novo, no outro dia você vê que ainda não funcionou e tem que ir corrigindo até chegar num ponto aplicável, não de perfeição. Tá? A minha sugestão é que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, mudar um pouco essa cultura de ser tão individual, da minha segurança, da minha gestão, da sua gestão, separar um pouco essa coisa de ser tão individual e compartilhar mais. Porque com o compartilhamento, todos ganham. Tá? Como nós colocamos o tema da segurança colaborativa, somando todos os recursos tecnológicos, com processos, integrações, inteligência artificial, mais essa quebra cultural, a gente consegue ir para um patamar superior, onde a gente pode otimizar nossa operação, melhorar nosso resultado. Como a doutora Fernanda colocou, tem uma sinergia entre o aeroporto com hotéis. Eu acho que o ponto é esse, é compartilhar, é dividir para poder multiplicar. Esse é o ponto, essa é a minha dica. Doutora Fernanda, pegando esse esteio de dicas, né, para o nosso público, lembrando o nosso público enquanto gestores de segurança, e esse trabalho que a senhora foca junto à Delegacia Especializada de Turistas, né, gostaria que a senhora contribuísse para todos aqui com uma dica ou algumas dicas para eles, por gentileza. Eu acho que a principal dica é conhecer quem são os personagens que atuam na segurança. Eu acho que esse network, essa proximidade de saber que por trás daquela empresa tem a tal pessoa, que se eu precisar rapidamente de uma informação, eu vou ter o Josué junto ao HC. Então, conhecer as pessoas, eu acho que isso traz aí um ganho muito grande, uma rapidez, uma proximidade, uma troca, que todos ganham, porque o objetivo de todos é comum, né? Então, essa é a principal dica. Acho que as pessoas têm que estarem abertas a se conhecerem, a mostrarem o seu trabalho para ter essa troca. Muito legal. Doutor Bechara, passando a palavra para o senhor com relação a essa dica que o senhor poderia dar com relação a tudo que foi tratado, e antes, além de agradecer a presença do senhor, registrar aqui que eu fiquei muito feliz de ouvir essa sua última fala aí, que a gente comunga dessa visão e a gente busca isso. Fiquei muito feliz de ouvir essas suas palavras. Vamos lá, para a sua dica, doutor. Bom, obrigado. Eu vejo assim, lidando que a gente está... Tudo que nós estamos tratando aqui, no fundo, a gente tem um capital humano muito grande nas mãos, né? E aí eu não tenho dúvida que a palavra mestra dessa história, o grande motor dessa história se chama engajamento, né? Uhum. E engajamento a partir de uma liderança positiva, né? Enfim, a liderança positiva, ela consegue transformar, né? Eu vejo que uma vez eu participei de um time aí que foi dar uma capacitação em Honduras, né? Para policiais de 27 países da OEA. E no meu bloco, né, no meu painel lá, tinha um coronel, um general, na verdade, da Colômbia, que tinha sido um dos responsáveis pela refundação da Polícia Nacional da Colômbia após
virada, né, dos anos 90, dos anos 2000, né? Ele chamava a fala dele era que ele chamava de competências blandas, né? Competências duras, né? Eu concordo com tudo que foi dito aqui, não é? Mas as competências blandas, elas se traduzem em capacidade, fundamentalmente, entre outras coisas, em capacidade de engajamento e fortalecimento e fomento a lideranças, né? Exercício de liderança positiva, né? Isso, inquestionavelmente, pensando que o tema da segurança ele é um tema muito sensível, muito dinâmico, não é? Em que o material humano é o que efetivamente acaba fazendo a diferença no final das contas, não é? Esse processo de trazer e de articular e de movimentar, a meu ver, tem que ser aí o grande motor dessa história. Eu não sei se isso é uma dica, né? Se isso é efetivamente uma dica, mas eu acho que é muito mais um testemunho, né? Mais do que dica, é testemunho. Acho que muitos de vocês também certamente conseguem testemunhar o valor que uma liderança positiva ou, por vezes, uma liderança negativa tem, né? Dentro de determinado contexto de trabalho, seja no setor público, seja no setor privado. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer poder ter participado aqui com vocês. Espero, sinceramente, ter conseguido ajudar de alguma forma. A gente que agradece. Perfeito. Assim, a gente conclui esse bate-papo de hoje deixando registrado, né? Talvez na história do segmento de segurança, que bate-papos como esse, conteúdos como esse, estão somando dia a dia nessa transformação de como ver a questão da segurança como um todo. E aí a gente pode concluir da seguinte forma, com algumas palavras de ordem, né? Como essa palavra do engajamento realmente é o grande diferencial, como a própria doutora disse, né? Que é conhecer as pessoas. Como realmente, doutora, faz muita diferença. Muita diferença, às vezes não na necessidade de registrar um boletim de ocorrência, mas às vezes num pedido de orientação, num pedido de uma sugestão. Nós estamos com um caso pontual, gostaria de ouvir da senhora qual que é a orientação para isso. O que nós podemos fazer, né? Nós temos algo que está acontecendo nessa região, que também é sensível, doutor, que é a região do Hospital das Clínicas. Um tempo atrás, né, nós temos uma base de policiamento lá, né? E essa base está quase 2 décadas lá. E muitas pessoas não sabiam que tinha uma base de policiamento. Hoje, com essa ideia da relação, do relacionamento, de construir a relação, por incrível que pareça, nós sabemos os nomes dos policiais. E os policiais sabem os nomes de todos os gestores. E na proposta de prevenção, é impressionante. Parece até que é uma mágica, né? Faz muita diferença. Como faz a diferença. Porque a gente melhora muito a parte da comunicação, o repasse de informações de um modo geral, e por muitas vezes, né, entre essa questão da tecnologia. Então, como foi dito no início, né, hoje nós temos lá totens, temos aqui uma plataforma que está sendo essencial, que é a plataforma da AeroGuard, né, de gerenciamento de drones, temos a tecnologia drone, e tudo isso daí de uma forma colaborativa. Então, eu agradeço a todos vocês. A gente sabe como é a agenda de vocês do dia a dia, de um promotor de justiça, de uma delegada, né, do engenheiro como o Marcelo. Agradecemos de coração essa disponibilidade e esse engajamento com a causa. Isso é uma grande causa nobre, né? E aí agradecemos ao CT Segurança por mais essa oportunidade. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade, logo, pessoal. Boa noite. Até logo. Muito bom, parabéns pelo evento. Obrigado. É isso aí. Então a gente vai agradecendo aí a presença de todo mundo e vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.